aí, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Esse canal que eu tenho compartilhado com vocês o meu dia a dia, né? E hoje eu quero trazer uma reflexão. Sabe, eu cheguei a uma conclusão nessa estação em que o Senhor tem colocado muito no meu coração. Gustavo, a maioria, grande parte dos cristãos vive uma estação da vida em que só um milagre resolve. A nossa maior esperança, eu posso dizer, é para o dia do milagre. Será se é hoje? A gente acorda pensando, né? Será se é amanhã? Mas aí que tá. A minha perspectiva, e talvez seja a sua, é para o dia do milagre. A perspectiva da visão de Deus é o caminho que te leva até o milagre. Porque para Deus o que importa é o processo. Então, às vezes, o nosso campo de visão ele é limitado no que se diz respeito, eu só quero ver o dia do milagre ser concluído. O do Senhor é eu preciso ver como é esse processo até o milagre. Então pensa comigo, tudo que Jó pedia era uma resposta para Deus. Lembra? Cara, Jó era um cara que ele colocou muito isso, né, no tete a tete com Deus. Cara, eu não peco, eu sempre orei pelos meus filhos, eu não cobiço a mulher de ninguém. E responda-me, Senhor, responda-me, Senhor, responda-me, Senhor. Enquanto o diálogo de Satanás com Deus, veja como ele vai se comportar. Então, assim, é muito mais sobre o seu comportamento no tempo de aflição do que realmente o objetivo. Porque o objetivo para Deus é assim, cara, a gente sabe. A gente sabe que o melhor contexto que nós pudermos imaginar de vida, o Senhor pode realizar na nossa vida no estalar de dedos. E por que a gente vive fases e questões das nossas vidas que não tem explicação se não é um processo na qual o Senhor quer ver como a gente vai passar por ele? Eu quero trazer o que o Senhor colocou no meu coração de uma perspectiva de que quem somos nós? Quem somos nós para que o Senhor ele tenha um compromisso de ter um processo conosco e esse processo nos levar a um dia de vitória? Eu peguei pensando, sabe? Cara, como Deus me ama. Porque quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor olhe para mim e diga, cara, eu vou ver o processo daquele garoto ali. Eu quero ver como ele é no processo até que chegue um dia do milagre que ele tanto espera. Ou quem sou eu para o Senhor ter um propósito na minha vida? Ele tem uma agenda. O Salmo 139 diz que antes de eu ser gerado, no ventre da minha mãe, ele escreveu a minha vida. Quem sou eu para isso, cara? Isso é loucura, sabe? O meu pensamento de reflexão para a espera de um milagre, ele se transformou nessa temporada num constrangimento, cara, de olhar para o Senhor e falar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Exigindo alguma coisa de um Deus que já deu a vida por mim, sabe? Mas acho que muito mais do que isso ainda cara, por que eu, sabe? Eu tenho entendido que você esperar um milagre e esse milagre depender apenas do Senhor, você nada mais é do que um privilegiado. Eu sei que é difícil e existem vários contextos que você poderia me descrever, mas estou passando por isso e é pesado, por isso aquilo outro e é pesado, e eu sei, tá tudo bem, mas o que eu quero trazer a reflexão é que essa vida vai passar, esses dias vão passar, esses dias de vendaval vão passar, e a promessa que nos tem é Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque sendo ele aprovado, receberá a coroa da vida, aquela que o Senhor prometeu a quem os ama. A promessa que o Senhor tem para as nossas vidas não é de um milagre aqui na terra, embora o Senhor faça isso. A promessa é de uma vida eterna. Então, eu não sei qual é o contexto da aflição, eu não sei qual é o contexto do milagre que você precisa, mas eu preciso de alguns, mas há uma só promessa que ela deve nortear a minha vida, cara. E a promessa da coroa de vida, caso eu suporte com sabedoria esse processo. E isso é sério, eu sei que existe inúmeras causas ou razões ou circunstâncias ou motivos pela qual você precisa de um milagre, mas vale a pena hoje, e aqui eu tô de frente pro céu, né? Vale a pena hoje a gente olhar pro céu e falar, caraca, quem sou eu, Senhor? Meu Deus, cara. Meu Deus, quem sou eu para que o Senhor tenha um plano para com a minha vida? Quem sou eu para que o Senhor olhe para mim e diga, tem um processo na vida daquele cara ali, ó. Hoje eu preciso de milagres, mas eu já vivi temporadas da minha vida que eu precisei de milagres maiores.
E foi nessa temporada da minha vida que precisei de milagres maiores, que eu fiquei mais crente, que eu mais cresci no conhecimento e principalmente cresci no conhecimento do coração do Pai. Eu lembro de orações, de súplicas, cara, que assim, é uma experiência inimaginável. Sabe, de você falar, meu Pai, eu estou unicamente dependente do Senhor agora. Meu, é doloroso a nossa situação aqui terrena, nosso contexto de visão terrena, mas você saber que você está vivendo um nível de vida que você só consegue dar o próximo passo caso fosse o próprio Deus aqui, é loucura isso, porque os próximos passos vieram. E hoje eu olho para trás e eu falo, uau, Senhor, foi o Senhor, velho. Você sempre vai ter um problema, sabe? Eu sempre vou ter um motivo pela qual eu preciso de que Deus faça alguma coisa, sabe? Eu aprendi que é isso. Lembra do maná? O maná ele só podia ser guardado pro dia em questão. Pro outro dia, Deus é que ia prover. Eu acho que essa é a relação de Deus para com os seus filhos, sabe? É de um amor tamanho, de um zelo tamanho que ele bola alguma estratégia para que na qual amanhã você volte e eu volte e me ajoelhe, sabe? E queira um contato, uma relação com ele. Talvez se Deus tivesse medo, o medo é de que nós afastássemos dele pela não necessidade de um milagre. E nós somos assim, tá? Nós somos assim. Quantas vezes eu já estive bem em todos os contextos, áreas da minha vida e eu... a mínima para um relacionamento dependente de Deus. E o remédio para uma dependência de Deus é a precisão de um milagre. Se você precisa de um milagre, você só tem um lugar a recorrer, a presença de Deus. Então assim, eu não sei qual é o seu milagre, eu quero dizer que antes de fazer esse vídeo, eu estava orando pelo meu milagre ali. Então assim, glorifico a Deus e posso compartilhar para vocês que o motivo da qual eu preciso de um milagre, ele não é um motivo de saúde, por exemplo, que a minha filha está acamada no hospital, ou que eu estou com câncer, minha mulher está com câncer, que minha mãe está com câncer, não é isso. Pode ser o seu, tá tudo bem, eu estou compartilhando o meu. O meu milagre, ele não é aí. Meu milagre, ele também é um milagre que me dói. Mas eu tô compartilhando com vocês que não é isso. Então, se não é isso, eu tenho um motivo pela qual eu posso agradecer o Senhor por essa estação, sabe? Eu sempre falo, Senhor, eu choro precisando do meu milagre. Meu Deus do céu, me ajuda nisso. Mas obrigado. Obrigado porque eu tenho saúde. Acabei também de voltar da fisioterapia. Tô aqui com a costa com muita dor. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho muita dor na costa. Tô fazendo tratamento, mas tô ainda conseguindo ficar em pé, então, Senhor, obrigado por eu conseguir ficar de pé. Senhor, obrigado, porque daqui a pouco eu vou buscar minha filha na escola, ela tá lá, guardada. Obrigado porque mais tarde, assim, se Deus permitir, minha esposa vai chegar aqui e a gente vai ter a nossa família reunida e glória a Deus por isso. Eu não sei qual é a necessidade que você precisa, mas comece a olhar para o lado e agradecer pelo hoje, sabe? Pelo que você tem hoje. Eu sei que isso muitas vezes na teoria, né, como eu tô falando, é fácil, né? Você fala, cara, tá, mas tu não sabe. Não. Eu sei. E nem eu tô tentando aqui fazer o papel de Deus. Mas Deus pode fazer o papel dele, você pode buscar nele, sabe? Motivos para sorrir, motivos para agradecer, motivos para dizer, Senhor, mais um dia, sabe? Eu tenho uma estratégia que eu bolei para os meus tempos de, assim, da busca do meu milagre é acordar, ter ali um período 30 minutos de não ter nada para fazer além de uma conversa com Deus mesmo, bem tranquilo, bem suave, sem cobrança nenhuma, só eu no meu tempo de acordar, com o nível de intimidade com Deus pela manhã, enfim, segundo o meu contexto. E aí quando dá o horário útil ali, 8 horas da manhã, eu vou respirar fundo como o sacerdote que sou da minha casa, cara, fazer o que tem que ser feito. Acho que é o pastor Carlito que diz assim, ó, você faz como se tudo dependesse de você, mas confia em Deus como se tudo dependesse dele, alguma coisa assim.
E eu acordo, tenho esse tempo, e depois eu vou para a vida, né? Deu 18 horas, deu 19 horas, eu já paro de novo. A minha oração nesse horário é: Senhor, tudo que eu podia fazer eu fiz. Então, o milagre não era para hoje, mas ele pode ser para amanhã. E assim eu vou alimentando as minhas esperanças. Eu fico esperançoso no Senhor. O dia que Ele quiser me dar vitória, tá tudo bem, né? Vitória no meu contexto de vista. Tá tudo bem, meu milagre, tá tudo bem. Gente, é doloroso. Só o Senhor sabe. Desse chão mesmo que eu tô aqui, sentado no sofá, enfim, do chão aqui. Quantas vezes eu chorei aqui. Esse chão aqui, acho que eu já vi mais lágrima do que água mesmo, que limpa aqui. E me vejo espiritualmente como eu estava, sabe? Poxa, eu estava na presença do Pai, entendendo que Ele é único, que só Ele pode fazer alguma coisa. E durante o dia inteiro eu tentei e não foi para ontem. Então, eu vou repetir isso amanhã e tá tudo bem, sabe? Temos um tempo limite, é o dia que eu vou partir, é o dia que você vai partir. Ei, até lá confie como se tudo dependesse dele. Faça o que você pode fazer. Você não fica sentado a ponto de falar: não, Senhor, vou esperar o Senhor fazer. Mas você tem paz em entender que você está fazendo tudo o que pode e você tem alguém que tem a chave nas mãos para girar quando ele quiser. Mas eu sei que não é fácil. Tem um detalhe, um detalhezinho, tá? Existem os processos que você está passando porque é o plano do Senhor, e os processos que você está passando por consequência de atos seus. A primeira coisa que eu coloquei em tese, e isso eu coloco sempre, eu estou na prática do pecado? Não. Eu tenho uma vida de pecado? Não. Então você entende que é o processo do Senhor mesmo na sua vida. Agora, se você tem uma vida de pecado, aí você acabou que renunciou agora no seu tempo de aflição, de busca do milagre. Então calma aí. Calma aí, o Senhor, Ele perdoa. Tenha certeza que Ele já perdoou. Mas as coisas acontecem. Há consequências, tá bom? Mas muito melhor, você que está sofrendo uma consequência, é escolher ainda cair nas mãos do Senhor. Porque Ele é misericordioso. Davi fez essa escolha. Então assim, o que você está vivendo? É um processo ou uma consequência? Tá? No mais, é a mesma saída. Espera em Deus. Busca nele. E você vai encontrar misericórdia, mas se derrama mesmo, verdadeiramente, sem esconder nada. Pecado tem nome, e viva o seu milagre, se assim for a vontade de Deus, tá bom? E a palavra é essa. Espero que o Senhor tenha falado com você. Qual é o processo de vida que você está vivendo aí? Tá difícil? Tá impossível? Se alegre em Deus, porque você está vendo esse vídeo, você tem vida, tá bom? Você tem vida ainda. Então glorifica a Deus. Ergue a mão pro céu e fala: uou, Senhor, tá difícil. Vai enxugando as lágrimas assim, ó. Tá difícil, Senhor, mas eu te amo. É sobre isso, é o que eu tenho vivido. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se inscreve no canal aí, comenta alguma coisa, curte. E o Senhor te dê discernimento, sabedoria, para você ser bem conduzido até o seu milagre, tá bom? Até mais.